Você trabalha o mês inteiro e no final do mês você vê um desconto no seu holerite chamado de INSS. Você sabe que é para sua aposentadoria lá na frente. Mas deixa eu te perguntar, você sabe quem está pagando a aposentadoria dos idosos de hoje? Se você acha que o governo, você está enganado. Quem paga a aposentadoria dos idosos de hoje somos eu e você. E você acha que lá na frente terá pessoas o suficiente para pagar a nossa aposentadoria? E nesse vídeo eu vou te mostrar por que você não deve confiar nesse sistema de aposentadoria tradicional no Brasil. O que você pode fazer para garantir um futuro digno para ti. E para você que não me conhece, meu nome é Lucas Taborda, criador desse canal. Toda sexta-feira trago vídeos sobre economia e investimentos. E se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Bom, esse gráfico que estamos vendo representa a triste realidade dos aposentados no Brasil, onde muitos idosos não conseguem sobreviver apenas com a aposentadoria recebida do governo, onde a maioria ou depende de parentes, ou depende de caridade, ou pior, são obrigados a continuar trabalhando. E apenas 1% dos idosos são independentes, conseguem sobreviver com a renda deles sem precisar trabalhar e depender do governo ou de terceiros. Então eu quero fazer parte desse 1%. Se você também quer, continua aqui no vídeo. Para entender o porquê dessa realidade, primeiro precisamos entender o que significa o INSS, a sigla INSS. Bom, a sigla INSS significa Instituto Nacional do Seguro Social. Ou como eu gosto de dizer, que é uma forma mais fácil de lembrar, INSS significa isso nunca será o suficiente. Eu vou te mostrar o porquê. Bom, a Previdência Social é como se fosse uma pirâmide. Na economia é chamada de sistema de repartição. Isso significa que o dinheiro que você contribui hoje, que é descontado do seu salário, do seu trabalho hoje, ele não fica num caixa para pagar você lá no seu futuro, pagar sua aposentadoria. Ele entra no caixa do INSS e o INSS vai trabalhando com esse dinheiro para pagar os aposentados de hoje. É como se fosse uma grande corrente de solidariedade. Se eu sou novo, tenho disposição para trabalhar, hoje eu vou trabalhar e vai ser descontado automaticamente uma parte do meu salário para bancar os aposentados de hoje. E para que esse modelo funcione, ele depende de um equilíbrio demográfico, onde tenha mais jovens na base dessa pirâmide e menos idosos, para esses jovens sustentarem os idosos. Esse modelo de repartição ele ficou famoso no século XIX na Alemanha, onde o chanceler Otto von Bismarck, esse carinha que estamos vendo aqui, criou em 1889 esse primeiro modelo de aposentadoria. Na época, a expectativa de vida das pessoas era muito baixa e a idade mínima para se aposentar era de 65 anos, onde a maioria dessas pessoas não chegavam até essa idade, acabavam falecendo antes de completar 65 anos. E tinham muitos jovens, muitas pessoas nasciam e muitas pessoas morriam rápido. Então as pessoas não chegavam a essa idade mínima e muitos jovens conseguiam bancar a aposentadoria desses idosos. Então funcionava perfeitamente. E a ideia até que não era tão ruim assim na época. O problema é que esse sistema só funciona quando há mais gente contribuindo e menos gente recebendo. E é justamente aí que o nosso país, o Brasil, começa a enfrentar dificuldades. E por que enfrentamos dificuldades? Pois hoje, não só no Brasil, como em vários outros países, países até mais desenvolvidos, as pessoas vivem muito mais tempo e elas estão tendo cada vez menos filhos. E como resultado disso, a conta acaba não fechando. Antigamente, as famílias tinham muito mais filhos do que hoje. Podemos ver nesse gráfico, no censo de 2022, a taxa de fecundidade no Brasil, onde lá em 1960 era de aproximadamente 6,3 filhos que uma mulher tinha. Hoje, na verdade, em 2022, a taxa caiu para 1,6. Hoje deve estar muito menor essa taxa. Foi uma redução de 74,6%, ou seja, muitas mulheres lá atrás, em 1960, 70, tinham muitos filhos, 5, 6 filhos. Hoje tem menos de 2, uma média de 1,6 filhos, ou seja, menos de 2 filhos. E o que isso significa? Isso significa que tem menos trabalhadores entrando no mercado, ou seja, mais pressão sobre esse sistema arcaico. E para piorar, se não bastasse as mulheres tendo menos filhos, a expectativa de vida só vem aumentando. Podemos ver nesse gráfico do IBGE que a expectativa de vida lá em 1940 para homens eram de 42,9 anos e para mulheres de 48,3 anos. Hoje já está em 73 e 80 anos a expectativa de vida. Na verdade, em 2019, hoje já deve estar maior, ou seja, com o avanço tecnológico, as pessoas estão vivendo mais tempo. E quando olhamos para a pirâmide etária, esse cenário fica ainda mais claro. Vemos que em 1980
formava uma pirâmide certinho, a forma de uma pirâmide, ou seja, a base tinha muito mais jovens e o topo poucos idosos. Hoje já está se distorcendo essa imagem. Lá no futuro, em 2050, já nem vai ser mais uma pirâmide, onde a base vai ter menos jovens e o topo vai ter mais idosos. Então, menos jovens para mais idosos, mais aposentados. Então, é nítido que essa conta não fecha, é um sistema arcaico e inviável. Se você acha que a aposentadoria não é um caso sério, que não deve ser levado em conta, olha essa imagem aqui, onde o gasto com previdência no Brasil é maior do que os gastos com a economia e com a saúde juntos. Então é alarmante esses dados. Se você ainda não está convencido de que esse sistema está cada vez mais piorando e sendo inviável, olha essa imagem, onde em 1980, para cada idoso aposentado, tinham cerca de 9 pessoas trabalhando, ou seja, 9 mãos de obra de trabalhadores jovens contribuindo para pagar a aposentadoria de um idoso. Já lá em 2060 eu terei 60 anos, 60 ou 61 anos de idade. Vai ter cerca de 1,6 pessoas para contribuir para a minha aposentadoria, ou seja, menos de 2 jovens contribuindo com a mão de obra deles para pagar a minha aposentadoria. Isso não será o suficiente, por isso que eu falo INSS, isso nunca será o suficiente. Então fica nítido que esse sistema é uma furada e é inviável. E por mim eles nem descontavam da folha salarial essa taxa de INSS, por mim eu pegava esse dinheiro, essa diferença do salário, e eu mesmo investia na minha aposentadoria. Mas infelizmente não temos essa escolha, o governo acaba obrigando nós a contribuir. Não tem como eu escolher falar com o RH da minha empresa para eles tirar esse desconto. É lei, é uma obrigação deles. E caso você tente fazer diferente, você estará sonegando imposto, e sonegar imposto no Brasil é crime. Tá, isso significa que daqui a um tempo o INSS vai acabar? A aposentadoria vai terminar no Brasil? Eu acredito que não, pois que governo teria coragem de acabar com a aposentadoria? Como as pessoas mais leigas iam reagir a isso? Principalmente em governos populistas, eles nunca fariam isso. Mas a tendência a acontecer são criação de novas regras, diminuição dos benefícios, ou seja, hoje a aposentadoria paga tanto. Lá no futuro vai acabar pagando muito menos, em um valor irrisório, valor sempre abaixo da inflação, você sempre estará perdendo para a inflação. E o que também muito provavelmente vai acontecer é o aumento da idade mínima. Se hoje a gente se aposenta na faixa dos 60 anos, lá na frente talvez a gente terá que trabalhar até os 70, 80 anos de idade para poder se aposentar. Então eu não quero depender apenas de uma promessa, e principalmente de uma promessa do governo. Por isso eu decidi eu mesmo construir patrimônio desde já. Mesmo que seja um processo lento, devagar, aos pouquinhos, investindo pouco, porque o quanto antes eu começar a investir, melhor será por causa dos juros compostos, devido ao fator tempo. E se você também não quiser depender de terceiros ou do governo, você deve começar a agir já, independente da sua idade. Quanto antes melhor, mas se você já tem os seus 30, 40, nunca é tarde. É melhor começar agora com 30, 40 do que com 50, 60 anos pensar nisso. E se você acha que é muito novo, tem 19, 20 anos de idade, acho que é muito novo para estar pensando nisso já. Pense que se você começar daqui 10, 20 anos a pensar nisso, olha o tempo que se passou, olha o tanto de juros compostos que você perdeu a oportunidade de ganhar. E esse tempo de 10, 20 anos vai passar independente se você guardar dinheiro ou não. É melhor passar esse tempo você guardando e investindo seu dinheiro do que não investindo. Então, o que fazer para não depender do governo? São coisas simples, não tem segredo. Primeiro, guarde mais do que você gaste. Não gaste com coisas desnecessárias. Não se compare com as outras pessoas. Tenha uma reserva de emergência. Comece a estudar sobre investimentos. Comece a investir. Pense no longo prazo e se inscreva nesse canal. Mas é sério, se inscreva no canal, que ajuda muito o canal. E ajuda você a aprender sobre conceitos de economia e finanças e como ganhar dinheiro com os investimentos. Então, já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal, por favor. E porque liberdade financeira começa quando você assume a responsabilidade por você mesmo e não depende de outras pessoas para isso. Como diz Ayn Rand no livro A Revolta de Atlas, eu acho que ela citou isso nesse livro, na Revolta de Atlas, e é um livro muito bom, eu super recomendo. Onde ela fala, você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. E se você gostou desse vídeo, já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal para eu estar continuando trazendo vídeos como esse, para você estar acompanhando os vídeos novos todas as sextas-feiras.